Sempre quis escrever um livro, entrei em jornalismo porque eu queria escrever um livro, fui para São Paulo estudar roteiro porque eu queria escrever um livro, e eu estava sempre fugindo e buscando outras maneiras de sobreviver da escrita que não fosse escrever um livro, porque na minha cabeça escrever um livro era coisa para o Chico Buarque fazer e não para Larissa Rinaldi. Olá, ouvintes do Entre Círculos. Hoje eu estou com Larissa Rinaldi, que é criativa por natureza, escritora, CEO e fundadora do CRIA, uma rede de criativos brasileiros nos Estados Unidos. Com mais de 15 anos de experiência na indústria de comunicação, desenvolve e cultiva relacionamentos com olhar e ouvidos atentos, elevando a voz única de empresários para que prosperem em nosso mundo competitivo. Conhecida de costa a costa dos Estados Unidos, a autora já foi nomeada a melhor escritora brasileira no mundo e ganhou o prêmio de Escritora Destaque em Nova York. Ela é mentora internacional e já ajudou centenas de pessoas a conquistarem seus sonhos. Então, seja bem-vinda, Larissa. E eu já vou começar a apresentar o seu livro, que eu estou amando, que é um livro incrível, acho que todo mundo deveria ler, todas as brasileiras imigrantes e até brasileiras que estão no Brasil, que fala sobre como sobreviver a esse mundo interno nosso, né? Esses ciclos que a gente passa internamente até a gente se descobrir como pessoa. Ari, seja Total. bem-vinda, obrigada pelo seu tempo. E eu quero saber Obrigada. o que estava acontecendo antes de você tomar a decisão de ser escritora e se tornar protagonista da sua vida. Tava louca, né? Tava bem das ideias, não. Tava meio mais ou menos. Eu cheguei aqui 3 anos antes de escrever o livro, né, então eu cheguei em 2018, daí veio a pandemia, eu moro em Nova York, aí saí do Rio, fui para São Paulo, vim para Nova York. Sempre quis escrever um livro, entrei em jornalismo porque eu queria escrever um livro, fui para São Paulo estudar roteiro porque eu queria escrever um livro, e eu estava sempre fugindo e buscando outras maneiras de sobreviver da escrita que não fosse escrever livro, porque na minha cabeça escrever livro era coisa para o Chico Buarque fazer e não para Larissa Rinaldi. Então, nesse momento que eu falei chega, foi simplesmente porque eu esgotei todas as outras opções. Eu escrevi roteiro, eu escrevi publicidade, eu escrevi podcast, eu escrevi newsletter, eu escrevi tudo que eu podia escrever, eu escrevi. Mas o livro não saía da minha cabeça, ele precisava ser escrito. E aí eu comecei esse processo. E o que estava acontecendo antes desse processo? Porque eu sei que Com quando a gente toma uma decisão grande dessa, que exige coragem, que exige, disposição, prontidão, a gente precisa estar bem. E às vezes antes da gente estar bem, a gente estava um pouquinho mal, né. Então eu quero saber um pouquinho antes, como que foram esses 2 anos em Nova York, antes de você tomar a decisão do livro? O que estava acontecendo na sua vida, nos teus relacionamentos, com a tua saúde? Onde que você estava navegando aí? Ok, então, eu vim para Nova York porque minha esposa foi transferida. E aí eu costumo dizer que no Brasil eu era filha, eu era amiga, eu era sobrinha, eu era prima, eu era um monte de coisa. E aqui eu era só esposa. E eu nunca fui treinada para ser uma esposa. Você é lésbica, minha filha. Você não pensa, um dia eu vou ser esposa de alguém. Não é, entendeu? Isso que vem na sua cabeça. Você não pensa, eu vou casar com um diplomata, que nem é o meu caso. Então eu não sabia muito como navegar essa nova realidade, a verdade é essa. Então eu estava mais ansiosa, já tinha ansiedade de antes, mas eu estava mais ansiosa, eu estava super deixando a saúde de lado, eu estava fumando mais do que eu fumava no Brasil, estava bebendo mais do que eu bebia no Brasil. E aí tem vários termos, né, para isso, que quando a gente passa por traumas, a gente tem algumas reações naturais, né. As mais, comuns são a brigar ou fugir. No meio entre brigar e fugir tem outras, e uma dessas é a desassociação. E a desassociação é isso, é você recorrer a outras coisas fora da sua realidade, né, para sair um pouco daquela realidade. Então, por não saber mais quem eu era, porque eu não era mais filha, né, continuei sendo filha, mas eu não tinha mais esse núcleo familiar
conhecia ninguém além da minha esposa, precisava refazer todo o meu núcleo de amigos, então eu estava fazendo essa desassociação com drogas lícitas. Tem uma parte do seu livro que você fala que teve uma fase que você ainda achava que você conseguia manter a mesma profissão no audiovisual do Brasil aqui. E você procurou se conectar com algumas pessoas da área e você sentiu o primeiro baque de tipo, uau, Yeah. isso aqui tá totalmente fora do que eu imaginei como rede de suporte, porque acho que você procurou uma brasileira, se eu não me engano. Aham. Tem muito esse mito, né, de que a gente vai achar uma comunidade, a comunidade vai nos abraçar, mas é um mundo competitivo como em outro lugar, né? Então, ainda quando você chega com uma bagagem que você tinha, você, ao invés de encontrar uma apoiadora, você encontrou uma competidora, mesmo vocês sendo da mesma cultura e do mesmo país. Conta um pouquinho como que você navegou isso de uma forma que falou assim, não, eu acho que eu preciso mesmo ir escrever meu livro e fazer a minha coisa, porque por aqui não vai rolar. Do mundo da publicidade, onde eu trabalhei por anos, é muito competitivo e eu nunca fui essa pessoa. Eu tô nem aí pra ganhar. It's not my thing, não é o meu mote, não é o que me move. O que me move é a beleza. Quando eu fui encontrar com ela, me apresentaram ela, eu nem busquei ela. Tipo, tem uma amiga que trabalha com audiovisual em Nova York, vocês deviam se conhecer. E aí a gente foi se conhecer. E ela fez várias perguntas sobre como era o audiovisual no Brasil e eu respondi todas as perguntas. E aí eu fiz perguntas também, ai, como é que funciona aqui e tal. E ela, não, mas você não pode trabalhar aqui. Eu falei, como não? Eu tenho o visto, o Employment Authorization, mas eu não conheço esse visto. Eu falei, tá, mas se você não conhece, o problema é seu, não é mesmo? Meu amor, mas não tinha essa autoestima toda, mas assim, o problema é dela. Não, mas eu conheço todos os vistos de todos os lugares, até da Austrália, e o seu visto não funciona para trabalhar aqui. Eu falei, whatever. E fui embora, assim. Quando você escreve um livro, e eu tô refletindo muito sobre isso, você acaba criando comunidades, né? E não só o livro, o podcast também e tudo. Então, eu não queria fazer parte desse mundo onde as pessoas se odeiam e querem, sabe, A cabeça um do outro. a cabeça um do outro. Eu tenho poucos amigos da publicidade de São Paulo, porque tem muita essa competição também. Eu sofri muito quando cheguei em São Paulo também. Então, eu não queria viver isso. Isso para mim é horrível. Eu lembro uma vez, primeira vez que eu entrei, assim, no primeiro dia de um trabalho, e aí a gente saiu, né, pra beber e tal. E os outros amigos trabalhavam perto e eles foram também. E aí, lá em São Paulo. E aí eles falaram, que pessoas horríveis que você tá trabalhando. É sério que você vai aguentar isso? E assim, aguentei, tive meus burnouts lá em São Paulo. Mas é que eu cheguei e tinha a possibilidade de explorar outras possibilidades, né? Pela primeira vez na vida. Também não estava na coisa de trabalhar para sobreviver, assim. Então, explorar outras possibilidades também foi, acho que um empurrãozinho que aquela menina me deu, tipo, eu não quero viver nesse mundo de novo. Ela te mostrou que você não queria, né? Exato. Então, como eu acho que é importante como os encontros são importantes e como eles, às vezes, não serem perfeitos ou aquilo que a gente imaginava que eles fossem, eles nos mostrarem a direção, mesmo que seja oposta daquilo que a gente esperava que a gente ia encontrar. Porque acontece muito isso quando a gente está, e não só como imigrante aqui, mas às vezes dentro do nosso próprio país, quando a gente vai tentar, às vezes, mudar de emprego, ou fazer uma transição de carreira, você sempre vai ter encontros, momentos de transição, né? Porque a gente precisa desses encontros, que ou eles vão mostrar o caminho para onde você quer ir, quem vai com você, ou o contrário. Então, achei essa história do livro muito legal, foi uma das partes que eu mais gostei. Eu gostei de várias, assim. Eu vou te falar que esse livro foi como se eu tivesse encontrado uma irmã de alma, sinceramente. Sinceramente, porque você escreveu coisas aqui que eu escrevi, e você sabe porque agora você está me ajudando a escrever o meu livro, que eu escrevi no passado. Então, quando eu comecei a ler, eu falei, mas que caramba, caçamba, ela tá na minha cabeça, essa mulher, eu tô na cabeça dela. Que bruxinha! Que bruxinha, que bruxinha. Então, eu acho que você falou de coisas
que para mim são tão importantes. Então, assim, eu gostei muito dessa história. Então, assim, legal isso também, você mencionou duas coisas importantes. Essa questão da gente, eh, às vezes, não cuidar da nossa saúde. É uma coisa que impacta muito também os resultados e os progressos que a gente está fazendo quando a gente está buscando melhorar. Então, foi uma coisa que você falou assim, você olhou para sua saúde nesses 2 anos você teve reflexões sobre isso que você precisava mudar. Fala pra gente o que foi o divisor de águas, decisões que você tomou em relação à sua saúde, que fizeram você ser mais forte para chegar e ser aquela Larissa que falou assim: "Eu vou escrever esse livro e eu vou ser a mulher foda que eu sou". Então, eu tinha um emprego aqui que era numa clínica de depilação a laser, porque eu não queria ficar em casa, também tem essa coisa, né. Então, não era um emprego de sobrevivência, mas eu ia pra lá todo dia. E aí começou a ficar inverno e eu comecei a botar roupa, né. E aí, Niki estava subindo a escada, estava morrendo pra subir a escada do metrô. Outra coisa, né, Nova York, metrô o tempo inteiro. E eu falei: "Gente, isso não tá certo, esse negócio aqui, né". Eu acho que, eu sempre quis ser uma pessoa mais espiritualizada, eu falava de meditação com, sei lá, 12 anos, tinha umas coisas mais, né, e eu acho que esses subterfúgios que eu encontrei de beber, sair um pouco da minha cabeça, era porque eu não conseguia encontrar paz em quem eu era uma resistência, né, eu não posso ser escritora, eu não posso ser espiritualizada, porque senão vou ser pobre. Então eu tinha essa resistência toda. E quando chegou a pandemia, que eu já tinha esses alertinhas, né, pequenos alertas ligados, tipo: "Ai, como é que eu preciso meditar um pouquinho, para de fumar, pra poder subir a escada do metrô". E aí chegou a pandemia, eu contratei uma professora de ioga, pra tentar me manter sã durante, né, a gente não sabia quanto tempo, então, dentro do meu apartamento de 62 metros quadrados, que a gente não se mudou na pandemia, inclusive estamos nele até hoje, então como é que eu vou me manter sã nesse lugar? Não podia fumar, então me ajudou a parar de fumar, mas também me enlouqueceu por 3 meses, hoje eu não consigo ver cigarro na minha frente, mas 3 meses, assim, é punk, você ir se despindo. Hoje eu vejo que era uma cebolinha, né, essas camadas de, tipo, que eu estava botando em cima de mim pra eu não ver quem eu era, e pra eu não ter que lidar com quem eu era. E eu acho que eu falo isso no livro, um momento, né, pra eu não ter que lidar com isso, porque isso tudo, esse drama, toda essa coisa de escrever, toda essa intensidade, é o quem eu sou, então como é que eu lido com isso? Eu não estava querendo lidar, estava me entorpecendo. E lidar com a fumante, com a que bebe, com a que fala qualquer coisa, com a que é dependente da mulher ou do marido, né? A gente se coloca ali, a gente se vitimiza, a gente sempre tem uma razão para estar fazendo aquilo. E É. eu acho que é muito mais fácil estar nesse lugar do que estar no lugar de assumir e falar assim: não, eu quero ser uma escritora. Eu vou ser uma escritora, eu vou escrever esse livro. Porque já vem de um lado mais ambicioso, né, já vem de um lado mais, assim, desafiador, já vem de um lado de que você vai, às vezes, até se duvidar: "Será que eu posso? Será?" Mas quem que vai duvidar de uma pessoa que vai sentar com um cigarrinho, tomar vinho e reclamar da vida? Quem ousa duvidar dessa pessoa? Tão comum, não é? Mas de uma pessoa que vai falar que vai escrever um livro, muita gente vai duvidar. Que é muito mais difícil, né, de do Sim. e tem todo o mise-en-scène do artista deprimido e que toma vinho e que não sei o quê, e eu falava: "Mas eu não quero ser essa pessoa", mas eu, ao mesmo tempo eu estava indo atrás dessa pessoa. E hoje eu descobri que eu posso escrever livro e eu não preciso me entorpecer e fugir da minha vida e, enfim, e também eu acho que tem a outra coisa que me chamou a atenção foi, como escritora você tem que criar seu próprio caminho, né, você tem que ser Uhum. empreendedor. Quando você está trabalhando para alguém, mesmo que como freelancer, você não tem que criar nada. Os caminhos estão ali ditos, como funciona. E eu acho que tem um pouco disso, assim, para lidar com o caminho que já funcionava para alguém, eu estava, colocando essas camadas da cebola para não ver qual é muito difícil seguir o seu próprio caminho, assim, depois é muito bom.
mas Uhum. você encarar que você consegue é complicado, assim. Você falou bastante de que para você foi muito importante construir uma rede de networking. Exatamente, tem muita relação com isso que você está falando, né? Que era antes você construir o seu network exatamente nesses ambientes mais de vamos se encontrar para conversar, vamos fazer um happy hour, vamos trocar ideia. Só que quando você decidiu ser escritora, você revisitou o seu, como que você ia gastar o teu tempo aonde, com quem. Yeah. Isso é Uhum. muito importante para qualquer pessoa que está numa transição, seja de carreira, seja querendo escrever um livro, seja querendo abrir um negócio, seja querendo mudar de país. Com quem que você vai, que nem a gente fala aqui nos Estados Unidos, hangout? Uhum. Porque isso vai mudar completamente o seu progresso e seus resultados diante daquilo que você quer. Como que você fez isso? Tem alguma dica que você dá para as pessoas que estão em transição e que precisam melhorar o seu network ou precisam mudar o seu networking? Cara, muitas, né, porque fazer network não é natural, acho, para o brasileiro, então o americano ele é mais acostumado a ir se apresentar e falar: eu trabalho com isso, legal, aí next, e vai para o próximo, e vai para o próximo. O brasileiro quer criar relações, quer ser amigo, convidar para o bar, né, e a gente, enfim. E eu, como não conhecia nada de Estados Unidos, eu fui ler livro, teve isso também. Enfim, o primeiro evento que eu fui era uma escritora, estava lançando o livro dela. E eu não sei como é que eu achei ela, eu sei que eu achei. E eu falei pra ela que eu tinha um podcast e que eu queria entrevistar ela. E ela me mandou o livro dela. E aí, falando, o livro dela era um memoir, e ela falando, a gente conversando, eu falei: que interessante essa relação com a sua mãe, não sei o que. Ela: se você gosta disso, você devia ler isso, isso e isso. E eu comecei a ler todos os memoirs que eu encontrei sobre relação mãe e filha, especificamente nos Estados Unidos, porque daí eu descobri que eu gostava de audiobook, que é uma outra coisa que funciona muito pra mim. Então a minha rotina não mudou, eu continuava sentando no sofá, sei lá que horas da noite, e jogando meu joguinho e ouvindo os relatos de outras pessoas e outras relações. E eu comecei a descobrir que a minha história não era tão diferente, minhas dificuldades não eram tão, únicas. E quando você vê que você não é tão único assim, que seu sofrimento não é tão particular assim, você começa a entender que, pô, então calma. Se essa pessoa passou por isso, eu também consigo, né? E eu redescobri, assim, essa relação com a leitura mesmo, né? De ser apaixonada pelas palavras. Eu digo que eu sou uma caçadora de frases bonitas, assim. Uma vez uma terapeuta perguntou: mas como é que você se sente sobre isso? Eu falei: não sei, eu não escrevi uma, uma frase bonita sobre isso ainda. Então, como é que eu vou saber? Se eu não escrever, eu preciso escrever para eu saber como é que eu me sinto, sabe? Tem uma frase aqui tem várias que eu anotei, mas eu vou te contar um segredo. Ninguém te busca no fundo do poço. Sair dele é um caminho solitário. Yes. Essa frase eu amei. Ah, e tem outras. Tem Teve uma uma que eu sobre até postei. A estranha que mora em mim saiu da estranha que mora em você, que tem muito a ver com isso, né? E você falou uma coisa que é importante, que as pessoas acham, quando a gente fala de networking, as pessoas acham que elas precisam fisicamente encontrar alguém. Você teve um encontro físico com essa mulher, mas essa mulher te abriu um mundo Sim. que você navegou nesse mundo para achar a sua voz ali, ou ver que a sua voz estava em outras vozes, e foi através de um encontro, vamos dizer, pessoa, né, físico, mas que depois você teve esse networking que eu costumo dizer que é o networking. Você não encontra a pessoa, mas você lê um livro da pessoa, né? Sim. Você ouve um podcast com a pessoa, você, enfim, assiste filme, que nem recentemente eu assisti o filme da Martha Stewart, que foi maravilhoso para mim, no sentido de relembrar a importância da ambição. Então, quer dizer, é um tipo de network, porque eu poderia estar fazendo outras coisas ao invés de estar assistindo esse especificamente documentário. Eu poderia estar lendo outros livros do que estar lendo esse aqui. Então, eu acho que o networking, as suas escolhas do que você ouve, do que você lê, com quem que você conversa, gente, faz muita diferença. E a gente não percebe. E aí a gente acaba
Desculpa, papais, mamães, titios do Brasil, amo vocês, mas, cara, às vezes você fica 1 hora no telefone com a sua mãe, ela falando da problema da vizinha que não tem nada a ver com você. Tudo bem, às vezes sua mãe vai precisar de um tempinho, mas eu conheço histórias de brasileiros que estão aqui e não deixam o Brasil, não largam as suas famílias, as histórias, os problemas, os muros da... Gente, O a Muro gente da precisa Lamentação, né? evoluir, Uhum. entendeu? Estar É, acima disso para poder crescer, principalmente fora do país, onde o que tempo é tão escasso, né? O tempo aqui é. parece que não sei o que acontece, parece que é diferente do Brasil. O tempo do Brasil é mais devagar. Aqui não, aqui você já viu, É. acabou seu dia, entendeu? Então se você só falou merda com gente que não agrega nada, só problema, acabou, você vai acordar amanhã exausta. Tem uma frase que eu gosto sobre o fundo do poço, que eu digo que eu estava lá decorando o fundo do poço, que eu já estava lá há tanto tempo que eu já estava botando umas florzinhas. Não, mas é sobre isso que você está falando, assim, tem muitas possibilidades, né. No Brasil, a gente costuma enxergar as possibilidades que a gente já conhece, que é mais fácil. Então, assim, você vai no happy hour do pessoal da faculdade, do pessoal do trabalho, do pessoal do não sei o quê. E aqui você precisa descobrir quem é o seu pessoal. Então, você vai entrar no Meetup, você vai entrar no Eventbrite, você vai entrar no Facebook, quando tinha Facebook, sabe, tipo, você vai tentar descobrir quais são esses lugares, quem são essas pessoas que mais te chamam a atenção. E às vezes é intuitivo, eu fui nesse, né, nesse lugar dessa que encontrei essa escritora, e, assim, não planejei super, né, e já fui em vários lugares bosta também, assim, tipo, que não me agregou em nada, mas você tem que ir buscando, né, sentar, esperar chegar, porque tem uma hora no livro que eu falo isso também, que eu não sei o que as pessoas, que eu queria que as pessoas descobrissem, porque existe essa lenda de que você vai ser artista e alguém vai te descobrir, vai te colocar no mundo. E como é que alguém vai te descobrir se você não tá no mundo? É antagônico. E você tem que estar no mundo. Para você se descobrir, se você não sabe, vai lá, descobre o que você gosta e o que você não gosta. Eu não gostei da menina que queria fazer competição, não gosto de competição. Gostei da autora que estava escrevendo sobre a família dela. E aí eu descobri que isso era possível. Obrigada, Lari, porque esse é um insight bem interessante. Agora vamos vamos olhar um pouquinho para frente. Você Alice. é a CEO do CRIA, né? Conta um pouquinho como que você, depois de escrever o livro, depois de 2 anos que você escreveu o livro, você decidiu criar o CRIA, que eu sei que esse é o sonho que está te movendo agora. E o que que você acha que vai ser o CRIA daqui 2 anos? Acredita nesse negócio, menina? Do nada eu virei CEO. Então, o CRIA surgiu porque eu comecei a ensinar escrita. E eu comecei a ensinar escrita porque eu queria divulgar o livro. E aí eu virei e falei: você publica meu livro nas redes sociais e eu te dou uma aula. Basicamente foi isso por 6 meses. E as pessoas: cadê o resto? Cadê o resto? Cadê o resto? E aí eu falei: então vou fazer o resto, né? Que é uma mentoria que eu vou te ajudar. Passo a passo ali de como você vai escrever o livro. E uma das grandes dificuldades que eu acho que o escritor tem, mas agora eu tô descobrindo que, né, não só o escritor, todo artista tem, é essa rede, esse primeiro passo, esses contatos e lançar o livro. Para mim foi um grande divisor de águas. Eu recebi todos os meus amigos, né, foi muito legal. Eu fui pro Brasil na época. E eu lancei aqui também, então eu já conheci uma galera, então, tipo, foram, né, só no lançamento deu mais 100 pessoas. Eh, contando os 3, né, Rio, São Paulo e Nova York. Então, eu eu falei: "Eu acho que eu posso fazer isso por outras pessoas". E aí, na mentoria eu falei: "Quando você lançar seu livro, você vai lançar num evento que eu vou promover". Não tinha nome, não tinha nada. E eu fiz uma meditação de trabalho que uma amiga minha fez, na verdade, que a gente foi sócia num grupo de mulheres, ela chama Renata de Souza, uma boa pessoa. E ela fez uma meditação, tipo: "O que que você vê do futuro?". E eu escrevi Creative Business Summit. 6 meses depois surgiu o CRIA, que é uma rede de negócios criativos. E surgiu porque a Patrícia terminou o livro, minha nerd favorita, e ela foi a primeira a entrar, a primeira a terminar, e eu falei: então vamos lançar".
E aí é outra coisa que é muito importante na hora no processo de escrever também, né? Você precisa de uma coisa para lançar. E a Patrícia mora na Califórnia. E aí eu falei, não, você vem para Nova York, a gente vai lançar aqui, vai fazer o evento, não sei o que, não sei o que. Blá, 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 blá. Isso foi tipo, novembro. E eu fui pro Brasil e uma amiga minha, que trabalha com evento corporativo, falou, nossa, a ideia é genial, vamos fazer. E aí ela virou minha sócia e eu virei CEO. Assim foi. Ela me promoveu Maravilha. ali mesmo. Então, olha só, vou fazer o cap aqui. De botequeira, passou para escritora e agora é CEO. Gente, Você acredita? isso é Rinaldi. Aí é a E todos nós revolução aqui, das mulheres. que não tem, todos nós aqui temos um pouco de botequeira, porque eu sei que eu também tenho. Quando eu comecei a ler sobre esse fato de você, eu também já fumei, eu parei por causa da gravidez, né? Se não tivesse sido o DD, acho que eu estaria fumando até hoje. Eu acho que a nossa geração, a gente já comprou uma história, uma mentira, de que a gente precisava ser outra coisa daquilo que a gente não era, para a gente poder ser bem-sucedida. Então a gente tinha que estar em corporações, em cargos, a gente tinha que e tal, que esse era o caminho, né? E a gente passou o quê? 30, algumas, 40 outras no meu caso, para descobrir que não, esse não é o caminho. Esse pode ser o caminho de algumas. E tá tudo bem se esse é o Uhum. seu caminho. Eu tenho amigas que trabalham em grandes corporações, são muito bem-sucedidas, e eu sou muito feliz por elas. A verdade é que eu não me vejo na mesma situação, não me vejo querendo isso, né? Então, quando falta o querer e você não ouve isso, você vai dar um jeito de vou usar a palavra em vez, de fuder com você, com a É, sua saúde, com a sua disposição, sua capacidade vai estar diminuída, você vai se diminuir é. para não poder dar voz a quem você realmente é. Então eu acho que você é exemplo disso, de que, assim, você conseguiu se ver numa situação onde você falou: peraí, não é legal isso aqui, vou precisar fazer alguns ajustes". Você fez alguns ajustes na sua saúde, nos seus relacionamentos, você tomou algumas decisões importantes, você fez acontecer a primeira vez, que foi se tornar escritora, e você fez acontecer a segunda vez, que foi se tornar CEO do CRIA, e você vai fazer o que você quiser, você sabe, agora você sabe, né? E às vezes algumas pessoas vão te olhar e vão falar: nossa, a Larissa é isso, a Larissa é aquilo que as pessoas adoram falar, de quem tá on the spot. E deixa pra lá, porque a Larissa é tudo isso, entendeu? É melhor se aceitar ou não, e conviver, porque às vezes você se torna o espelho que as mulheres às vezes não vão querer ver, porque elas vão falar assim: nossa, mas eu vou ter que fazer um pouquinho a mais do que eu tô fazendo agora, eu vou ter que me desafiar um pouquinho mais do que eu tô fazendo agora para chegar ali, né? E às vezes alguém vai ver isso como você como uma ameaça de tipo, né? Olha lá, ela É. conseguiu, então eu deveria também conseguir, mas vou me vitimizar aqui. Então acho que você por isso que eu me conectei com você. Tipo, eu acho que a gente já tinha né, online. Por algum momento eu lembro que eu te vi online, eu acho que foi pela Estefânia, e depois eu comecei a ver você no LinkedIn. Aí eu acho que eu comecei a seguir você. Falei, cara, olha que legal isso. Porque eu vi a transformação, né? Então eu achei muito, muito, muito bacana. Agora a gente está chegando no final. Mas eu quero te fazer ainda mais 2 perguntas. Conselho que você recebeu que mudou tudo? Um conselho que eu recebi que mudou tudo foi, eu acho que foi a Ale Yoshida que ela me ajuda com business e ela falou pra mim, 50% do livro é seu, 50% é de quem tá lendo. E isso me libertou tanto, e eu acho que eu sou tão mais livre hoje, exatamente porque eu não quero ser mais quem eu não sou e tomar responsabilidades que não são minhas. Olha que maravilhoso. Minha responsabilidade é fazer um livro bonito, que eu acho bonito. Então já há um padrão alto, porque eu gosto de ler e eu tenho um padrão alto para leitura, que eu acho que está bem feito. O que que isso significa para mim? Significa ter um português bom, porque eu escrevi em português. O que que eu fiz para ser bem feito? Foi fazer aula de português, que eu achei que era bom, entendeu? Para eu poder discutir também com a mulher da revisão.
Ela não vai falar o que ela quiser na minha cabeça e eu vou aceitar. Não, preciso ter bases melhores, que depois de 30 anos depois fora da escola, eu precisava aprender um pouquinho de português de novo. Então eu fiz um livro bonito para mim, poético para mim, bem revisado para mim. Teve a revisora, teve 3 revisoras e teve revisão Larissa Rinaldi também. Teve conversas com a professora de português, teve conversas com a editora, teve conversa com todo mundo, assim. Foi um livro, é um bom produto. Sim. Agora, se você vai amar, se você vai odiar, se vai tocar seu coraçãozinho, se você vai dizer que essa autora é maluca, você acha que eu tô expondo minha família, se você acha que não é problema meu, não é libertador É esse muito, conceito. é muito, É é muito. incrível. É o Sim, melhor conceito. E eu acho que é pra tudo na vida. 50% é meu, é minha responsabilidade. O resto é com você. eu posso falar por mim, eu amei. Todo mundo deveria dar uma chance e que tá ouvindo esse podcast. Como que faz para comprar o livro, Lari? Tem em português e inglês na Amazon. Em português chama Tudo que Aprendi em Nova York. Em inglês chama City Echoes Lessons from New York. Você também pode alugar na Biblioteca Pública de Nova York, onde ele está lindamente exibido na Quinta Avenida, na vitrine. Lindo, lindo, lindo. Até mês que vem, provavelmente. Alguém gostou bastante. No Brasil, só no Kindle por enquanto, mas a gente tá vendo um jeito de ter impresso lá também. E no resto do mundo, imprime também. É só o Brasil que a Amazon cortou relações. Só pra fuder o meu rolê. E, finalmente, você faz uma pergunta para mim, já que agora eu sou sua mentora. Mentorada. Mentorada. Sim. Yes. Como você se vê daqui 2 anos? Escritora. Yeah. Bom, você sabe que eu coloquei um deadline bem. Eu vou até te contar isso aqui. Eu ia contar nos próximos encontros, mas vou contar para dar spoiler também. Eu tinha colocado, eu falei para Lari que eu ia publicar meu livro em março de 2025. Bem sim, né? Louca. É possível, Lari? Ela falou, é possível, né? Mas aí a gente tem que levar em conta que eu sou mãe, eu trabalho, eu sou podcaster, eu tenho várias coisas acontecendo. Ainda acho que é possível, mas o meu livro está tomando um rumo um pouco doido, entendeu? Então, assim, eu acho que em 2 anos, com certeza, eu vou ser escritora. Espero que antes de 2 anos, mas eu acho que daqui 2 anos o que eu quero é fazer a minha transição de carreira como um todo, que é sair do mercado, do mundo corporativo, que hoje eu ainda estou. Apesar de trabalhar numa boutique de investimento, mas é um mundo corporativo, né? Ainda assim tem uma demanda grande de tempo, né? E hoje eu falo, meu tempo é muito precioso. E quando a gente é criativo, né? Quando a gente é artista, e eu me considero todas essas coisas, só que eu nunca falei isso. Você precisa de tempo para criar. E hoje eu não tenho muito tempo para criar, o meu tempo é curto. Então, eu espero ter feito essa minha transição e ser escritora do meu livro, que está tomando né? Eu tive uma experiência antes de ontem que eu fui ouvir a Djamila Ribeiro falar aqui na Universidade de San Diego. Quando eu descobri que eu apaguei a minha voz política, a minha voz que fala sobre sociedade, a minha voz que fala sobre essas coisas, mas eu preciso colocar um pouquinho de, né? Não que seja aquele livro pesado, politizado, mas eu acho que a gente perdeu um pouco, né? Acho que quando a gente começar a entender um pouco disso melhor, a sociedade que nos construiu como mulher, né? No caso no Brasil, e essa sociedade que nos recebe como mulher aqui nos Estados Unidos, isso está mudando um pouco o, o intuito do livro. Que antes era ser uma coisa mais, vamos falar sobre mim, mas vamos também falar um pouco sobre o mercado financeiro. Então, eu acho que eu estou em construção. Mas sim, daqui 2 anos, escritora full-time, ativa full-time, indo para os crias da vida, do mundo. E é isso. Bom, Cara, eu acho sobre isso, viver é político, né? Eu, como uma mulher lésbica, sou política o tempo inteiro. E aí é muito sobre como você quer tratar isso. Eu sempre, intencionalmente, falo que eu sou casada com uma mulher.
E aí eu não levanto bandeira nenhuma depois na conversa, eu não xingo ninguém, eu não falo que fulano é uma pessoa horrível para estar no governo, apesar de achar, porque eu já intencionalmente selecionei as pessoas podem ou não me dar credibilidade, porque tem gente que acha que eu não mereço credibilidade por eu ser quem eu sou. Então, se não existe diálogo, porque eu odeio lésbica, tá, então não vai ter diálogo, ok, tá tudo bem. E se existe diálogo, tipo, nossa, mas você conquistou tudo isso, mesmo sendo lésbica? Vem aqui conversar, vamos bater um papo, sabe? Eu acho que dentro de um livro, é, a política ela é presente só no fato de você ser você. De onde Sim. você veio, da formação que você teve, que eu sei um pouquinho já, da criação que você teve, que eu sei um pouquinho já, e de onde você chegou, quais eram os seus objetivos, tudo isso já é política. Como é que você chegou aos Estados Unidos? Você é uma imigrante, as pessoas não gostam dessa palavra, mas somos imigrantes também. Somos imigrantes, é. Então é isso que tá, assim, sabe, no começo estou evoluindo exatamente, como escrever sobre essa identidade de uma forma que, por exemplo, se uma americana for ler o meu livro, ela vai entender um pouquinho do contexto, não só meu, mas de todas as vezes, talvez, as brasileiras que ela vai conhecer daqui pra frente. É isso, se você é negra, se você é lésbica, se você é heterossexual, se você é branca. Quando você é uma imigrante, você é uma imigrante. Você é uma mulher de cor, você é uma mulher diferente. E eu acho que só o fato da gente ser mulher já é uma coisa, assim, que Exato. nos torna imigrantes até no mundo, né? Porque se você for pensar, isso foi inventado, né? Esse conceito. Então, assim, conseguir explicar isso para uma pessoa dentro de uma conversa, dentro de uma história, dentro de um arco narrativo, né? Que é aquilo que eu estou aprendendo com você. Envolvente, que as pessoas queiram ler e que façam sentido, e que elas vão sair com alguma coisa, né? Não é só um livro para falar: "Eu sou escritora", é um livro, é aquilo que você falou, é um livro que eu acho que é um livro bom para ser lido. Então eu acho que eu tô nessa 50% meu, eu tô tentando Tá criar o que esse trabalhando no seu 50% meu. 50%. Claro. Bom, muito obrigada pelo seu tempo, foi muito bom o papo, Gente, eu amei esse podcast, eu amei as perguntas, amei essa investigação. né? É um perfil investigativo? É o perfil investigativo. E Ma sabe que uma coisa interessante que você falou agora, os primeiros livros que eu li na vida, livros grossos, foram da Agatha Christie. hum, Então eu amo a Agatha Christie, mestra, e ela é desse perfil, né. Então de desvendar ali o que estava acontecendo antes, durante, depois e o que vai vir. Então esse é o objetivo das transições. Lari, muito arrasou. obrigada. Um beijo no seu Obrigada. coração. Beijo.